Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma vez compartilhando conhecimento. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como faz para instalar o TrueNAS no Proxmox. Adicionar um disco físico diretamente a uma VM, nosso exemplo vai ser a TrueNAS. Depois de realizar a instalação completa do TrueNAS no Proxmox, eu vou estar compartilhando com vocês como faz para acessar via web o TrueNAS, para a gente realizar as configurações, como, por exemplo, configuração de IP, vamos deixar o IP fixo, como criar uma pool de dados, criar usuários, habilitar o Windows SMB. Gostou dessa dica? Deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal e vamos colocar na prática. Vamos baixar o TrueNAS, o arquivo ISO, já estou no site oficial. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo para poder facilitar. Vamos clicar aqui, ó, Download TrueNAS. Vamos ser redirecionados para esta tela. E aqui tem a opção para você preencher aqui com o teu e-mail. E para a gente ir direto para a página de download, é só clicar neste link aqui. E nesta tela você vai ter aqui a versão mais recente do TrueNAS, a 25.04.2, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Vamos clicar aqui, ó, Download Stable. O download vai ser iniciado aqui automaticamente. Aqui é só vocês aguardarem até que seja finalizado o download. Vamos acessar o Proxmox. Em local, vocês vão clicar aqui em mais de ISO. Clica nessa opção. Eu já tinha carregado aqui o arquivo ISO para o Proxmox, mas eu vou remover ele e vou fazer novamente. Remover. Sim. Vamos carregar ele aqui. Clicando em carregar. Select File. A gente vai selecionar o arquivo. Ele está na pasta Download. Seleciona a pasta Downloads e aqui vocês vão selecionar o arquivo ISO do TrueNAS. Abrir. Ok, vamos carregar. Todo o procedimento daqui adiante ele é automático. Finalizando essa etapa eu volto com vocês em instante. Beleza, pessoal, o arquivo ISO foi carregado com sucesso. Aparece aqui, ó, o status OK. Podemos fechar aqui. Agora vamos vir até VM, criar VM. Em nó vocês vão deixar como padrão. VM ID, vocês vão definir um código para a sua VM. Eu vou deixar como padrão mesmo o 100. É a primeira VM que eu estou criando aqui. Em nome eu vou colocar TrueNAS. Depois SO. Em armazenamento, vamos deixar como local. Em mais de ISO, vamos escolher o arquivo ISO que acabamos de carregar. Acabamos de subir aqui para o Proxmox. O arquivo ISO do TrueNAS. Aqui em tipo vai ser Linux e versão vai ser a 6, 2.6 kernel. Sistema. Placa de vídeo vocês podem deixar como padrão, mas eu vou colocar aqui padrão VGA. Estou utilizando aqui uma placa de vídeo onboard. Em BIOS eu vou deixar também como padrão e vamos clicar em próximo. Em armazenamento a gente vai escolher aqui o armazenamento aqui local do nosso HD. E aqui o tamanho para instalar o TrueNAS, ele recomenda aqui 32 GB, mas eu vou escolher aqui uns 20 GB, já é o suficiente para a instalação do TrueNAS. Cache eu vou deixar como padrão, CPU, sockets eu vou deixar aqui como padrão, apenas um, e núcleos eu vou deixar aqui 2 núcleos. Agora, se você tiver um processador com vários núcleos, o meu processador aqui é um processador fraco, é um Core i3, e eu estou separando aqui uns 2 núcleos. Se você tiver, por exemplo, 8 núcleos, você pode deixar aqui a metade, 4 núcleos, já é o suficiente, 5 núcleos. Aí vocês vão colocar de acordo com a configuração do hardware de vocês. Em tipo eu vou escolher host, ele vai estar utilizando aqui o processador real aqui da minha máquina para a minha VM. Em memória vocês vão escolher de acordo com a configuração de hardware também de vocês. Neste PC aqui, que eu estou utilizando aqui para o TrueNAS, é um PC antigo, então eu só tenho 6 GB de memória. Então vou separar aqui aproximadamente 5 GB para esta VM aqui. Vou deixar aqui 5.120 MB, que vai dar em torno de 5 GB. Se você tiver mais memória, eu recomendável que você coloque acima de 8 GB, mas eu só tenho 6 e essa é a configuração que eu vou definir aqui de acordo com o meu hardware, de acordo com o meu PC, que eu tenho aqui. Rede, vou deixar aqui ponte VMBR0,
Modelo vou deixar como padrão. E vamos clicar aqui na opção, na aba confirmar. Ele vai fazer um resumo aqui do que vai ser feito. Vamos clicar em concluir. Beleza, então ele já cria aqui a nossa VM, já aparece aqui. Antes de a gente iniciar ela, vamos realizar as configurações aqui para a gente adicionar um disco físico diretamente à nossa VM. Se a gente tiver aqui em host, ele tem aqui em disco, todos os discos estão aqui no Proxmox, o disco físico, né? Eu tenho aqui um SSD de 120 GB e tenho aqui um HD 320 GB. É esse HD que eu vou estar utilizando para o TrueNAS. Ele está em SDB, ele está em /dev/SDB. Então aqui a gente já tem uma noção do nosso disco. E para a gente passar esse disco físico lá para a nossa VM, a gente vai acessar aqui o Shell. Vamos digitar a seguinte linha de comando, porque a gente precisa do ID desse disco. Apesar dessa etapa aqui parecer difícil, fique tranquilo que eu vou estar mostrando a vocês de uma maneira muito simples e bem direta, tá bom? Então vamos digitar a seguinte linha de comando aqui, para a gente listar os discos. O comando que eu vou estar utilizando aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para poder ajudar vocês. Vou utilizar esse comando para listar os discos e o ID do disco, tá bom? ls-l/dev/disk/by-id/. Então, vou dar um Enter. Ele vai listar todos os discos que estão aqui no Proxmox. E como eu mostrei a vocês ainda há pouco, eu tenho aqui aquele SSD de 120 GB. Ele repete aqui, ó. SDA, SDA1, SDA2, é porque ele está particionado, né? E aqui eu tenho o meu disco de 320 GB. Tá vendo aqui? Aqui você consegue ver aqui o nome do disco, ó. Fabricante. O meu exemplo aqui é a Samsung. O SSD é da Kingston. E aqui você tem aqui, ó, 320 GB. Tá vendo? Então esse aqui é o ID do meu disco. É ele que a gente vai estar adicionando para a nossa VM. Se a gente voltar aqui em discos, vocês vão perceber esses detalhes. O ideal para o TrueNAS é que vocês tenham mais de um disco. Eu só tenho um disco aqui, mas não tem problema. No meu exemplo é só um, mas o mesmo procedimento que vocês vão aprender aqui para fazer para um disco, vai servir para você adicionar 1, 2, 3, 4 discos ou mais, tá bom? O legal é que vocês ficam ligados aqui, ó, nessas informações aqui, ó, como faz para vocês identificarem aqui, ó, pelo tamanho do disco, a marca do disco, tá vendo aqui? O fabricante, nesse caso, Samsung. E voltando aqui, quando vocês voltarem aqui em disco, a gente vai sair do Shell, mas não tem problema. Deixa eu voltar aqui em discos. Aí facilita vocês identificar esses códigos aqui, o ID, olhando aqui nos discos e no Proxmox. Para quem ainda não está familiarizado com o Proxmox, pode ser um pouquinho complexo essa etapa aqui, mas olhando aqui na interface gráfica, é aqui que vai ser listado todos os seus discos adicionais, além do seu disco padrão aqui, tá vendo aqui? O SSD, que eu tenho aqui o Proxmox instalado, aí eu mostrei a vocês lá que ele está particionado, eu tenho aqui uma partição BIOS, boot, uma partição de inicialização, EFI, LVM, diz que tem várias repetições lá, porque o meu único disco está particionado aqui, entendeu? Então esse aqui é o primeiro disco, então ele fica dividido aqui, SDA1, SDA2, SDA3, parece complexo, mas não é, tá bom? Porque isso aqui é o particionamento padrão para a instalação de sistema com base no Linux, pois o Proxmox ele tem base no Debian, então por isso que fica essa estrutura aqui, tá bom? /dev/sdb vão ficar os seus discos adicionais, aí vai SDB1 e aí vai por aí adiante, tá bom? E aí olhando por aqui vocês vão ter uma noção, aqui como vocês podem ver eu tenho apenas um disco, se vocês tiverem 2, 3, 4 não tem problema. Vamos seguir essa dica aqui, para um disco vai servir para os demais, caso vocês tenham 2, 3, 4 discos. Lembrando que para o TrueNAS, o recomendável é pelo menos 2 discos, mas dá para fazer um disco para fim de teste, tá bom? Então agora a gente vai voltar lá no Shell,
Vamos dar um colar aqui, dar um Enter. Então é esse ID aqui que eu vou copiar aqui, ó, tá vendo? Vou copiar esse ID, pois é ele que a gente vai estar adicionando na próxima linha de comando aqui. Tá? Então vocês vão copiar, olha em um bloco de notas, deixa separado todos os IDs, todos os seus IDs dos seus dígitos, se tiver mais de um, já deixa separado. E vamos para a próxima linha de comando. Deixa eu copiar aqui. Eu só tenho um dígito. Salvar aqui em bloco de notas. Já já vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. Agora a gente vai, deixa eu dar um Ctrl L para limpar. A gente vai acessar o arquivo nano /etc/pve/camel-server 100.conf. Esse 100 aqui é o ID da sua máquina virtual. A gente criou lá no início. Então, se tiver para vocês 101, vocês vão apagar aqui e vão digitar o 101. Então, vou dar um Enter aqui. Aqui são aquelas configurações que a gente fez ainda há pouco via interface gráfica. Quando a gente criou a VM, definimos aqui ó, o tamanho da memória. No meu exemplo, 5.120 MB. O próximo de 5 GB. A CPU eu disse que foi host, quantidade de cores, núcleos, né? 2 núcleos. O nome da VM, TrueNAS. Então aqui é aquelas configurações. A quantidade de socket foi 1. E enfim, a gente vai descer aqui e vamos adicionar o nosso disco. Tá bom? É aqui que a gente vai adicionar um disco físico diretamente para a nossa VM. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai digitar. Se você tiver, por exemplo, um disco, igual o meu caso aqui, vocês vão digitar essa linha de comando aqui, tá vendo? Mais o ID do disco. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar primeiro essa parte aqui. Vamos descer até aqui embaixo. Colar. Aqui vocês vão fazer o seguinte, tá vendo? Para um disco SCSI1 2.dev/disk/by-id aqui vocês vão colocar aquele código ID do disco rígido que a gente copiou anteriormente. Estão lembrados? Eu separei ele aqui, ó. Então a gente vai copiar ele e vamos colar aqui, ó. Depois do barra aqui, ó. Tá bom? Vamos dar um Enter aqui. Se vocês tiverem mais de um disco, aí vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. Vão pegar, vamos supor que vocês, suponhamos que vocês tenham 2 discos, vocês vão colar aqui, ó. E aí vocês vão pegar, tá vendo aqui, ó, vocês vão mudar aqui para 2. Tem esse aqui é para 1, para 2 discos, termina com 2 aqui. Aí depois do barra aqui, ó, /dev/disk/by-id aí o ID do segundo disco de vocês. Vocês vão colocar aqui. Se vocês tiverem mais discos, terceiro disco, aí vocês vêm aqui e altera aqui, ó, o 2 para 3. Apaga, coloca o 3. E depois de by-id, aqui depois do barra, vocês vão colocar o ID do HD de vocês, tá bom? Aqui eu só tenho um, então vou apagar esses aqui. Vai ficar o primeiro ali. Bem simples, prático de você estar adicionando aqui. E agora o que a gente faz aqui? A gente vai salvar. Para salvar é Ctrl+O. Agora vocês vão apertar Enter. E Ctrl+X para sair daqui. Prontinho. Então a gente já adicionou o disco, a gente pode ir lá na nossa máquina virtual que ele vai estar lá. Vamos vir aqui, ó, na nossa máquina virtual, TrueNAS, e observe que ele já adicionou aqui, ó. Ó, disco rígido, SCSI1. E aí temos aqui, ó, o ID dele, ó, ATA-Samsung, aí tem a quantidade de giga e aquele código todo que a gente colocou lá.
bom? Então agora sim a gente pode iniciar aqui a instalação do TrueNAS. Vamos vir em console, vamos dar um start. Ele já vai identificar o nosso disco físico aqui na nossa VM. Vamos dar um start para instalar, um enter. Só lembrando que esse procedimento vai apagar todos os dados que estão no seu disco. Então, se houver algum arquivo de importância no seu disco físico real, faça um backup antes. Nós temos ali 3 opções. A primeira você vai instalar e fazer o upgrade, vai ser ela que a gente vai escolher. Essa é a primeira opção, vamos dar um enter. Aqui ele vai listar todos os discos. Nosso disco de 20 GB que a gente separou quando criamos a VM e o disco que a gente adicionou lá do Proxmox. Nosso disco real para a nossa VM. Ele é 320 GB, mas aqui aparece 298, é esse mesmo. Cuidado para você não escolher esses discos, tá bom? Porque vai ser ele que a gente vai criar a nossa pool lá na frente, pool de dados. Então, se você tiver aí 2, 3 discos, ele vai listar aqui também, vai aparecer aqui. Um exemplo, eu só tinha um disco, né? Então ele aparece apenas um. Esse SDA aqui é aquele disco principal, tá bom? Onde está instalado o Proxmox. Eu vou apertar a tecla espaço, ele vai preencher com um asteriscozinho, é nele que a gente vai instalar o TrueNAS. Vamos dar OK. Ele fala que vai apagar tudo que estiver no disco, SATA, SAIS, existe disco SAIS, né? NVMe, e enfim. Então ele vai apagar todos os dados. Então, se houver algum arquivo de importância, faça o backup aí antes. Ele vai destruir tudo que tiver no HD. Vamos dar um Yes. Aqui chegou o momento de a gente definir aqui uma senha para o administrador. O administrador padrão é o TrueNAS_admin, aparece ali. Vai ser ele que a gente vai configurar mesmo. Vamos dar um OK. E aqui a gente vai digitar a senha. Anote essa senha no papel, pois a gente vai precisar dela para a gente acessar o TrueNAS posteriormente. Vou digitar aqui a minha senha. Confirme a senha. Com a tecla Tab, vão até a opção OK para a gente prosseguir. Vamos dar um Enter. Ele pergunta se vai ser EFI Boot. Ou seja, o EFI tem suporte para o EFI, a sua BIOS, ou ela é uma BIOS antiga, Legacy BIOS Boot. Se for antiga, você deixa No. Se for moderna, se você tiver com uma BIOS atual, vocês deixam Yes. Antiga, vocês vão deixar aqui, ó, na opção No. Bom, vou deixar em Yes. Ele começa aqui formatando o disco SDA. Então ele começa aqui formatando, na sequência ele já vai instalar o TrueNAS. Esse procedimento aqui é bem rápido, não é muito demorado. Eu vou dar um corte nessa etapa, todo o procedimento é automático. Finalizando, eu volto com vocês nesse instante. Beleza, instalação concluída com sucesso. Ele pede para que remova a mídia de instalação antes de dar OK, senão ele vai iniciar a instalação do zero. Então vamos vir aqui em Hardware, Drive, CD, DVD. Vamos remover o disco, não usar qualquer mídia. E vamos dar OK. Pronto, aí ele não vai iniciar novamente do zero. E vamos voltar lá no console. Vamos dar OK. Aparece essa tela, vamos ter a terceira opção, Reboot System, e vamos dar um OK ali. Beleza, aqui ele vai iniciar automaticamente, mas se você quiser só dar um Enter para ir mais rápido. Com o TrueNAS iniciando aqui pela primeira vez. Ele demora um pouquinho para iniciar, é esse mesmo, é super normal. Eu vou dar um corte nessa etapa, iniciando eu volto com vocês. Beleza, pessoal, o TrueNAS instalado, iniciado com sucesso. Funcionando aqui perfeitamente. Agora, para a gente acessar ele via interface web, ele mostra aqui qual é o IP de acesso. HTTPS, né, // e o número de IP que está aparecendo para vocês aí. No meu exemplo, 192.68.0.6. É este IP que a gente vai digitar aqui no browser, no navegador. Vamos digitar aqui 192.68.0.6. Vamos, na sequência, dar um Enter. Esse IP aqui. Então, vai abrir aqui a tela de login do TrueNAS. E aqui vocês vão digitar o nome de utilizador, aquele padrão, que é o TrueNAS_admin.
e a senha que a gente criou lá no início. Vamos digitar ela aqui para a gente logar na nossa conta. E vamos clicar em Login. Beleza. Então essa é a dashboard do TrueNice. Tudo funcionando aqui perfeitamente. Nós temos aqui em CPU a quantidade de CPU que está sendo utilizada. O modelo da CPU é um Core i3 3220, 3.3 GHz. A versão do TrueNice 25.04.1, hostname TrueNice. Aqui é a quantidade de memória. No exemplo lá eu deixei próximo de 5 GB. Aqui é a opção de criar uma pool. Antes de a gente prosseguir aqui com as configurações, para criar nossa pool de dados, realizar outras configurações, criar usuário, vamos definir aqui um IP fixo para o TrueNice, pois ele está recebendo um IP via DHCP. O que acontece? Se ele ficar com este IP aqui, via DHCP, quando reiniciar o servidor ou quando alguma máquina acessar a rede local de vocês, eles podem acabar pegando esse IP aqui, ó, final 6, o IP que está aparecendo aí para vocês. Isso vai fazer com que você perca a conexão com o TrueNice. Então a gente precisa deixar o IP aqui fixo para o TrueNice. Ele não pode estar recebendo esse IP aqui via DHCP. Então a gente vai setar aqui o IP manualmente. E como a gente faz isso, a gente vem aqui em Network. Vamos clicar aqui, ó, na opção desse lápisinho aqui, editar, que mostra a interface da nossa placa de rede, INS18. E aqui o IP, né? IP address. Vamos clicar no lápisinho, editar. Vamos desmarcar aqui, ó, DHCP, tá vendo? Ele está marcado. Desmarca. Aqui embaixo vamos clicar aqui, ADD. E aqui a gente vai inserir o IP. Lembra que esse IP ele precisa estar dentro da sua faixa de rede, dentro do seu gateway, ou seja, o IP do seu roteador. Ele já deu um exemplo aqui, é 192.168.0.6. A gente não pode fugir dessa faixa de IP aqui. Tá? Então a gente vai colocar algo parecido e mudar só o final ali. Então, vou colocar 192.168.0.10. E aqui a gente vai escolher aqui a máscara de subrede. Vai ser /24. Máscara de subrede. E vamos dar um save. Ele mostra que o gateway padrão é novo IP default gateway. Vai digitar ele aqui, esse número que aparece aqui, ó. Vou digitar ele aqui, 192.168.0.1. No meu exemplo está aparecendo esse gateway aqui. Aí vocês vão digitar o gateway que está aparecendo para vocês. Clicam fora aqui para ele liberar o botão para registrar. Vamos clicar aqui no botão para registrar, esse botãozinho azul. Pronto. Vamos fazer um teste changes, confirmar, teste changes. A gente tem 60 segundos aqui para a gente testar, então a gente vai abrir com um novo IP. A gente acabou de alterar, vai ser 192.168.0.10. Vocês vão digitar o IP que vocês alteraram aí. Ele já aceitou aqui, avançar. E aí vai aparecer essa mensagem aqui. Aquela primeira vez não apareceu, mas agora apareceu. Vocês clicam aqui, ó, avançadas, e clica no linkzinho que vai para o IP, 192.168.0.10. O meu exemplo aqui. Aqui vocês vão logar novamente, TrueNice, é o TrueNice, _admin, a senha de vocês, e vamos clicar em login. Parece que conectando, que não pode demorar mais de 60 segundos. Vamos atualizar aqui para ver se vai. Ó, não foi, a gente vai ter que voltar. Não deu tempo de a gente alterar. A gente vai ter que clicar aqui novamente. Deixa eu dar um atualizar. Ele não foi porque não pode demorar, tá, pessoal? A gente vai clicar aqui para alterar novamente, editar. Desabilita DHCP. Adicionar. Digita o IP aqui. Só tem 60 segundos. 0.10 /24 192 e digitar aqui certinho 192.168.0.10 save
Digita o gateway aqui, repete ele, é 192.168.0.1. Clica fora, registrar. Vou dar um teste, Shanks. Confirmar, teste Shanks. A gente tem que ir lá bem rapidinho, porque só tem 60 segundos. Digitar aqui final 10. Vocês vão digitar o IP que vocês alteraram. Truinais, underline, admin e a senha. Login. Beleza, aí é só aceitar aqui, ó. Clicando no botão azul. Pronto, ele já aceitou aqui. Agora clique em Save Shanks. Save. Para ele salvar, senão vocês vão ter que fazer tudo novamente. Agora sim, agora ele já foi salvo com sucesso. Agora o novo IP de acesso é o IP que vocês definiram agora, tá bom? Podemos já sair desse aqui, ó. Ele já não funciona mais. Agora o IP é esse daqui. Agora vamos verificar se estão com internet. Vamos vir em System. Vamos procurar por Update. Observe que a gente está sem internet. Não conseguimos aqui, ó, atualizar. Vamos realizar as configurações de internet, de acesso à internet, né? Vamos vir então em Network novamente, sendo que agora vamos vir em Global Configuration, Settings, e aqui a gente vai definir qual o DNS Server 1 e 2. Aqui nós temos o Gateway padrão, vocês podem deixar ele mesmo, não precisa alterar aqui. E aqui o DNS, se você não tem nenhum DNS no seu roteador definido manualmente, você pode colocar aqui o do Google, 1.8.8.8, você pode definir esse aqui. Eu já tenho um DNS no meu roteador, eu vou digitar ele aqui, que eu defini manualmente, 92.168.0.12. E o DNS Server 2, eu coloquei o do Google. Então eu tenho aqui o DNS 1, eu defini, e o DNS 2. Digitam no Google, o DNS do Google, aí ele vai ter o primário e o secundário, ou DNS, ou seja, DNS serve 1 e o 2. Aí vocês colocam aqui nesse campo, tá bom? 1 e 2. Aqui vocês vão dar um save. Pronto, salvou, a gente volta lá em System, Update, e agora ele já vai aparecer aqui com acesso à internet. Ó, já liberou aqui, já está funcionando a internet. Aqui você pode marcar para checar o update. Inclusive já tem aqui, ó, o update disponível para download. Aí você pode marcar aqui, ó, checar o update, ou mais, pode clicar aqui para ele verificar. Já aparece aqui, ó, o update disponível aqui. Para a gente fazer o download, é só clicarmos aqui, ó, download, update. Ele vai iniciar aqui o download, vamos aguardar. Please. Vamos clicar aqui, ó, para salvar, Save Configuration, Apply Update. Vamos marcar essa opção aqui, aplicar Update, Restart. Vamos marcar essa opção que ele vai reiniciar após o update, Download. E vai iniciar aqui o download aqui. O recomendável é que vocês façam o update primeiro para depois realizar as configurações no TrueNAS. Aí já fica tudo já atualizado, configurado. Está dizendo aqui o tamanho do arquivo 1.56 GB. Todo o procedimento daqui adiante é automático. Finalizando, eu volto com vocês. Então, pessoal, como eu pedi para reiniciar após fazer o update, ele reiniciou aqui. Vamos aguardar até que seja estabelecida aqui a conexão. Tá reiniciando aqui o TrueNAS. Voltando aqui no Proxmox. Eu vou dar um corte nessa etapa, porque o TrueNAS ele demora a reiniciar e volto depois que ele iniciar aqui, para a gente voltar às configurações aqui do TrueNAS e a interface web. Deixar ele iniciar aqui e volto com vocês no instante. Então, pessoal, ele acabou de iniciar aqui o TrueNAS, ele aparece aqui o novo IP, né, que a gente alterou anteriormente, 92.168.0.10. É esse IP que a gente vai acessar. Vamos atualizar aqui, ele já aparece aqui. Vamos logar nossa conta novamente. Vamos logar. Beleza, a atualização já foi feita com sucesso. Vamos criar agora a nossa pool de dados. Para isso, vamos vir até a Storage.
criar create pool. Aqui em name, vamos digitar o nome para essa pool. Vou digitar aqui Alziro TN de TrueNice. Não vou encriptar, vou deixar exatamente assim. Aqui nessa tela vamos marcar aqui, ele vai mostrar aqui o disco, né? Vamos dar um Nash, que é a opção de layout, né? Se vai ser strip ou mirror. Em strip, o que ele faz? Ele vai somar todos os discos que você tem aí no seu servidor, TrueNice. Se tiver, por exemplo, 3 discos de 100 GB, vai dar 300 GB. Ele vai somando. Tem 4 discos de 100 GB, 400 GB e assim por diante. Já o mirror, o que ele faz? Ele pega, você tem 2 GB de... Você tem 2 discos de 4 TB, o total é 8. Mas aí ele fica apenas com 4 TB e ele faz um espelhamento. Tudo que é gravado em um disco, grava no segundo. E se houver alguma falha em um disco, você tem a segurança dos seus dados em outro. Então, se você tem a preocupação aí com seus dados, você escolhe mirror. Sendo que no nosso exemplo aqui, eu só tenho um disco, então a gente não tem como fazer um mirror. Eu precisaria de pelo menos 2 discos de 300 GB. Eu não tenho, então não é possível escolher essa opção. Então eu vou escolher strip. Aí ele vai até dar um alerta aqui, um aviso que não é recomendado. Aqui em configuração, preview, né? A quantidade de disco. O recomendável, que eu disse lá no início com vocês, era no mínimo aí 2 discos para o TrueNice. Então aqui em disco a gente seleciona o nosso disco. O widget vai ser 1. Number vai ser 1 mesmo. Ele dá um aviso aqui, falando um alerta sobre o fato de ter apenas um disco. Uma para fim de teste. O ideal, como eu disse anteriormente, é o ideal é que vocês tenham 2 discos. Bom, vamos clicar em Nash. Em log, vou deixar um padrão mesmo, é opcional. Nash novamente. Pire também vou deixar como padrão. Nash novamente. E cache. Se vocês tiverem um disco SSD, você pode dedicar esse disco SSD para o cache aqui, né? Aqui em cache. Aí selecionaria o disco, sendo que isso teria que ter sido feito lá anteriormente quando a gente adicionou os discos físicos diretamente para a nossa VM, para o TrueNice, aquele passo a passo lá. Então você teria que ter um disco físico, né? SSD, um NVMe, e eu utilizaria ele aqui para cache. Aí você teria um acesso mais rápido. Os arquivos seriam salvos aqui, né, na cache, esse SSD, e quando você precisasse desses arquivos, ele primeiro viria aqui na cache, pegaria esses arquivos e faria um acesso mais rápido no seu servidor, entendeu? Facilitaria aí, ajudaria no desempenho, na velocidade e tempo de resposta, seria muito mais rápido. Então, como eu fiz lá no início, lembra? Só tem um disco, então tem como a gente fazer essa opção de cache, mas ela é extremamente importante. Vou dar um Nash, deixar padrão vazio, não tem disco, né? Nash. Aqui, metadata, também vou deixar como padrão, e Nash DAP também como padrão, Nash. E ele mostra aqui novamente o aviso, né? O fato de ter apenas um disco, ele mostra que o resumo, detalhes, né? Uma quantidade, disco, vai ser no layout strip, não vai ser um mirror. E aqui é o tamanho do disco, quase 300 GB. Aquele disco de 320, mas aqui o sistema reconhece como 290 GB aproximadamente. Então, Create Pool, clicamos aqui, confirmar, continuar. Vai criar aqui a nossa pool de dados. 95%. Beleza, pessoal, então foi criado com sucesso. Aparece aqui a nossa pool, o meu exemplo é o Zero TN. Ele mostra aqui um aviso, um alerta, que só tem apenas um disco, é super normal. Ele mostra aqui em
disco, né? A capacidade total do disco, e o espaço usado e o espaço disponível. Por enquanto não tem arquivo praticamente nenhum aqui. Tem as opções aqui de ZFS. Então agora a gente vai criar aqui as nossas configurações de compartilhamento para que a gente consiga acessar através do Windows o nosso servidor TrueNAS. Então vamos vir aqui em Shares, vamos habilitar aqui ó, Windows SMB Shares, tá stop, vamos clicar aqui em adicionar, vamos clicar aqui nessa flechinha, vamos selecionar aqui qual vai ser o nosso diretório, né? Passar por all0, N, vocês vão escolher aí a de vocês. Close aqui. Aqui o name, descrição opcional, então habilitar, deixar habilitado, dá um save. Confirmar e continue. E pergunta se quer configurar o ACL, vamos clicar em configure. Beleza, aí aparece aqui ó, Start SMB Service. Deixa ativado, se não aparecer essa tela aqui, eu vou mostrar para vocês como faz. Vamos dar aqui um Start. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão vir até aqui, ó, System, Services, e aqui, ó, se tiver desativado o SMB, vocês vão ativar. Bom, deixam ativado. Se tiver desativado, vocês clicam aqui para ativar, para que ele inicie automaticamente. Agora vamos criar as credenciais aqui de usuários que vão ter acesso a essa pool. Aqui deixa exatamente assim. Vamos credenciais agora. Users, usuário, né? Aqui ele já tem 2 usuários, padrão, put, o TrueNAS, aquele que a gente está logando aqui. TrueNAS, underline, admin, e vamos criar um usuário para esta pool. Vamos clicar em add. O nome do usuário vai ser all0. Aqui você pode preencher com e-mail, é opcional. E a senha, a gente precisa criar a senha para este usuário. Vai ser necessário quando você for acessar lá do Windows. Então vocês digitam, criam uma senha aqui, anotem ela também no papel. Vocês vão precisar dela para acessar o servidor TrueNAS pelo Windows ou pelo Linux. Vou digitar aqui a senha. Abaixo vocês vão confirmar a senha. Vou digitar aqui também. Beleza. Depois de digitar a senha e confirmar, vocês vão ter as opções aqui, ó, diretório. Vamos marcar aqui qual vai ser o diretório. Vamos selecionar aqui que vai ser o all0 TN. Vocês vão selecionar o diretório de vocês, Home Directory. Bom, então vocês marcam aí. Ele pergunta se vai ser apenas usuários, grupos e outros. Vou deixar que vai ser apenas usuário e vou marcar essa opção para que ele crie automaticamente o Home Directory. Ele vai criar aqui um diretório automaticamente, tá bom? Feito isso, só dá um save. Beleza, o usuário é adicionado com sucesso. Vamos vir aqui em Dashboard. Então agora a gente já pode acessar lá no Windows nossa pool de dados, nosso TrueNAS. Vamos minimizar aqui. Aqui a gente vai vir em rede, este computador. Vamos vir em rede. Lembrando que é necessário a descoberta de rede está ativada. Vamos vir aqui, ó, botão direito do mouse em cima do ícone de rede, propriedades. Alterar as configurações de compartilhamento avançadas. E aqui, ó, descoberta de rede, se estiver desativada, vocês vão clicar aqui para ativar. Assim, exatamente desse jeito. Para a gente acessar aqui nossos arquivos, vamos abrir aqui o explorador de arquivos. Aqui no campo de pesquisa, vamos digitar aqui o IP, // 192.168.0.10, o IP do nosso servidor. Vamos dar um Enter. Ele vai pedir aqui as credenciais, aquele nome de usuário que a gente criou e a senha. Vou digitar aqui, o usuário é all0. A senha do usuário, vamos digitar ela aqui. Eu digito a senha de vocês aí. Marque essa opção aqui, ó. Lembre minhas credenciais, caso vocês queiram, né? Lembrar, vamos ao OK. Pronto, ele já acessou aqui a pasta do TrueNAS. Vamos acessar ela, é all0 TN, nossa pool de dados, né?
zero. E agora vamos fazer um teste, vamos copiar um arquivo aqui para dentro desse diretório do Nice. Vamos pegar aqui um arquivo, copiar esse arquivo aqui, vamos lá e colar aqui dentro. Então, ele vai começar aqui a cópia. Então, ele já está com permissão aqui para copiar, colar. Depois a gente vai voltar lá no TrueNice para a gente ver o nosso armazenamento. Deixa ele finalizar aqui a interface web no nosso dashboard do TrueNice. Beleza, foi feita a cópia aqui com sucesso. Todos os arquivos aqui. Salvo aqui com sucesso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar um arquivo de texto aqui dentro. Botão direito mouse, novo, documento de texto e vou fazer aqui um teste, né? Teste TrueNice. Salvar, teste TrueNice e arquivos. Então ele permitiu também criar um arquivo, permitiu salvar esse arquivo. Tudo funcionando aqui perfeitamente. Vamos retornar no nosso dashboard. Aqui no dashboard vocês vão vir até as opções aqui, ó, Storage. Vamos dar um atualizar aqui. Vamos logar novamente. Login. E aqui, como vocês podem ver, em Storage. Aqui em Storage ele vai mostrar aqui o percentual que foi ocupado. Na medida que você vai adicionando os arquivos, ele vai modificando aqui em tempo real. Agora eu tenho aqui uma capacidade de 285. Tem uma capacidade aqui disponível, 285 GB. Agora, para facilitar acesso ao seu servidor TrueNice, vamos criar aqui um mapeamento de rede. Vamos abrir aqui o explorador de arquivos. Ao invés de você digitar sempre o seu IP aqui, tem que ficar digitando para poder acessar, vamos criar aqui um mapeamento desta pasta. Botão direito mouse em cima da sua pasta, vai abrir aqui as opções de configuração e vocês vão vir aqui, mapear a unidade de rede. Ele pergunta qual vai ser a unidade, vou deixar Z mesmo. Reconectar-se na entrada, conectar usando credenciais diferentes. Eu vou deixar aqui exatamente como padrão. Então, concluir. Então, ele vai criar aqui um mapeamento e a gente pode acessar por este computador. Aqui, ó, este computador vai ter aqui o nosso mapeamento da nossa rede. Ao invés de digitar o IP, ele já vai ficar aqui, ó, disponível para a gente ter acesso aqui. Aqui estão os arquivos, né? A gente enviou. Bem fácil. Simples assim. Então, tudo funcionando aí perfeitamente. Então, isso aí. Mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Se gostou, deixa o like de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que na medida do possível eu vou estar respondendo a vocês aí, para poder ajudar ainda mais. Gostou dessa dica? Deixa o joinha, se inscreva no nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até a próxima dica e tchau, pessoal!